Bom, vamos lá então, gente. Vou bater um papinho sobre demanda, né? É um assunto muito importante, a gente tem que sempre prestar atenção e o que vem acontecendo, inclusive por aí. A gente que roda bastante rede social, a gente percebe bastante isso, né? Muita guerra entre pessoas que têm canais, né? Dirigentes de umbanda, sacerdotes de outras religiões. E aí um fala uma coisa, o outro fala outra, ou um faz um vídeo, ou faz uma live, né? E aí acaba denegrindo o outro. E aí no meio da conversa, quando não há um acordo, as pessoas começam a dizer, né, que vão mandar trabalhos negativos, demandas. Enfim, né, é muito triste tudo isso. Eu acho que a religião, principalmente a Umbanda, né, e a gente vê mais de outras religiões, essa questão de vou mandar, vou te demandar, cuidado comigo, eu acho muito triste porque tem questões que a gente tem que resolver por nós mesmos, né? Não é tudo, espiritualidade não é fast food, espiritualidade, as entidades não são um garçom, não estão para ficar servindo, né? A gente, na verdade, nós é que temos que servi-los e de uma forma muito ética, muito cuidado, né? Porque a religião que fica falando de demandar o outro é uma religião negativa, né? Na verdade, para mim, é religião negativa. Porque se você tem fé, você acredita em um Deus, se você acredita na espiritualidade, se você acredita em cura, né? Em ajuda espiritual, não se cabe a gente ficar falando desse sentido, né? Ficar desejando para as pessoas demanda, negatividade. Mas, vamos lá. Porque às vezes, né, aqui a gente vai falar um pouco de demandas, né, de pura negatividade, né, esse que é o tema de hoje. E são influências negativas, né, de inveja, de ódio, ou até de trabalhos feitos, né, com elementos. E só que, assim, nem todos sofrem de demandas feitas por terceiros. Isso que a gente precisa também refletir. Mas as influências negativas, não existe quem não tenha, né? Todo mundo sofre de certa forma de influência negativa, e muitas vezes essas influências negativas são de uma pessoa sobre a outra. E muitas das vezes também de si próprio. Mas muitas vezes a gente mesmo atrai o mal, desde que tenha a mente negativa, desejando o mal ao próximo, né? Tendo inveja, o ódio, a vingança. Cada um de nós temos o retorno que merecemos. E o retorno é muito triste, né? Porque ele vem com juros e correção monetária. A gente paga o dobro pelo que a gente fez. Então a gente precisa entender, né? A gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? Para a gente poder se livrar dessas questões energéticas, dessas influências negativas. E como que a gente pode fazer isso também? É pela oração, pela fé, pelo sacrifício, né? O preceito de cada pessoa. Dessa forma a gente consegue alcançar a graça e se livrar dessas influências. E a gente precisa fazer um exame de consciência, né? Um exame espiritual, para ver o que está acontecendo na vida de cada um de nós. Porque muitas das vezes a gente mesmo que atrai o mal. Então, assim, né, que façamos um exame de consciência para ver aonde foi ou aonde está errando, onde estamos errando. Porque todos nós erramos e perfeito só Zambi, né? Nós não somos perfeitos. Então nós temos que reconhecer os erros e pedir perdão a Zambi pelos erros que todos os dias cometemos. Porque nós cometemos erro todos os dias, fazendo preces, preceitos e tentando retirar da sua vida, né, aquilo que você está mais habituado a fazer todos os dias. Porque todos nós erramos, mas sempre olhamos os erros dos outros, né? Parece ser mais fácil, muitas vezes, nós mesmos damos abertura para as influências negativas
E nem tudo é trabalho de magia negativa. Muitas das vezes a gente põe a culpa no vizinho, põe a culpa em todo mundo, e a gente não consegue entender que às vezes nós mesmos estamos atraindo esse tipo de energia. Então nem tudo é magia negativa. A magia, na verdade, essas demandas de magia com elementos em locais próprios, é muito fácil de desfazer. A magia negativa mandada é muito fácil. Agora, o que vem da nossa mente, do nosso coração, o que vem da nossa língua, é muito difícil resolver, né? Quantas vezes a pessoa que atrapalha a vida da gente convive com a gente, né? No trabalho, no lazer, e muitas das vezes na própria família. Então nós temos que estar preparados espiritualmente, né? Tem tantas pessoas que têm a mente diabólica por inveja, por cobiça, por ódio, por vingança, que acaba atrapalhando a vida da outra pessoa, né? Só que a gente não pode esquecer que tem a lei do retorno, né? Quem planta vento, colhe tempestade. Então é isso que a gente precisa avaliar, né? Nem tudo é demanda feita, nem tudo é mandado. Muitas das vezes nós mesmos, com os nossos pensamentos. Agora, falar que é fácil, né, a gente manter uma mente positiva 24 horas por dia, não é assim que funciona também, né? Não tem como. A gente passa por problemas, a gente tem dificuldades, e muitas das vezes a gente acha que não vai ter solução, né? Isso acontece com todos nós, inclusive comigo. E às vezes a gente, quando está numa situação, vamos dizer assim, negativa, ou numa situação triste, ou a gente está preocupado com alguma coisa, que na verdade eu acho que a grande maioria hoje da população mundial está preocupada com alguma coisa por conta de tudo que a gente vem acompanhando no mundo, no Brasil, né? Inclusive nessa questão de política, que hoje em dia as pessoas também não fazem uma política saudável. Eu entendo que a política é uma forma de pensar, é aquilo que você acredita, né, dentro de uma pessoa ou dentro de um partido. Então é aquilo que bate com as suas intenções para o futuro. E hoje a gente vê muita guerra, né, muitas pessoas intolerantes, muitas pessoas que não aceitam o outro lado, entendeu? Então, assim, isso acaba também trazendo negatividade tanto para o nosso país como para as pessoas envolvidas nisso, né? Porque eles criam uma confusão tão grande mental nas pessoas, né, que não deixa de ser uma lavagem cerebral, porque se você for analisar, quem é de um lado pensa do jeito, quem é do outro pensa do outro, e aí acabam que soltando toda a sua ira ali naquela situação, nas redes sociais, né, na questão de internet, grupos de WhatsApp, enfim, por aí pelo mundo afora. Agora, você acha que isso não traz negatividade? Traz, porque um fala, eu vou votar em fulana, e o outro vem, começa a criticar, começa a xingar, e fica mostrando negatividade. Então, é muito complicado. Se vocês forem parar para analisar um dia, é importante a gente analisar até o nosso Congresso Nacional, né, os órgãos que estão ali, porque vamos imaginar como é que é ali, como que será que é a movimentação energética num local desse? Porque aí entra tudo isso que eu falei, né? Tanta cobiça, tanta inveja, ódio, raiva. Isso a gente está falando de um patamar enorme, a gente está falando do macro. Mas se a gente ficar no micro, que é a nossa própria residência, com a nossa própria família, né? Acontece muito, né? Acontece muito, infelizmente. Né, o pai que não se dá bem com o filho não se dá bem com o pai, ou com o irmão, ou com a esposa, ou com o primo. Então, assim, às vezes, as demandas, poderia falar uma autodemanda, né? Uma autodemanda, você está se demandando, e você nem percebe. Por quê? Porque a gente acha que a gente está sempre certo, e as pessoas estão erradas, né? A gente sempre... a gente prefere saber que aquela pessoa pode estar passando por algum problema e você fica na sua, do que você tentar ajudar, né?
Então, muitas das vezes, e eu percebo um pouco disso, né, em todos nós, mas com essas redes sociais, eu acredito que aumentou muito, né, da impressão que as pessoas é um problema até de questão de saúde mental. Dá a impressão hoje que as pessoas querem muito mais ver a desgraça, ver as coisas erradas, os xingamentos, as discussões, do que tentar procurar coisas, ou canais, ou rede social, ou ler um livro que vá trazer uma coisa que agregue na tua vida. Então, assim, às vezes também não justifica a gente ficar falando que a negatividade, a gente não consegue manter positivo. A gente precisa buscar, né? A gente precisa sair dessa rota de colisão aí com a negatividade e tentar sempre procurar coisas positivas, né? Como música. Na verdade, eu estou dando dicas aqui de proteção, né? Porque às vezes a gente não tem tempo, a gente não para pensar, a gente não para pensar na questão da nossa consciência, como a gente está enxergando isso, né? Como a gente às vezes se esquece que nós também emanamos energias negativas para as pessoas e muitas das vezes nem é por maldade, nem é por maldade, é por conta da nossa própria, como que eu posso dizer, sociedade, por conta de tantas coisas negativas. Você vai ver uma questão hoje, eu volto na política porque é o que está em voga hoje, né? Você não vê a maioria dos comunicadores passando informações positivas, nem de um candidato, nem do outro, por exemplo. É só negativo. Quer dizer, então, assim, é o convencimento de quem. É o convencimento de quem é pior. Essa é a impressão, né? É isso que a gente vai percebendo ao longo do tempo. E isso não é bom. Então, o ideal é procurar uma música bacana, uma música boa de se ouvir, uma música calmante, né? A gente tem que se ajudar. A verdade é essa. Lógico, nós temos os locais das nossas religiões, onde a gente vai buscar força, a gente vai buscar paz, a gente vai buscar aconchego, acolhimento, mas a gente consegue autoajuda, né? A gente procurando leituras boas, músicas boas, ambientes bons, pessoas boas, né? Às vezes a gente sabe, entende que muitas das pessoas que estão conosco na nossa caminhada são importantes para a nossa evolução. E muitas das vezes a gente sabe que são pessoas que às vezes não nos faz bem ou que nós temos algum tipo de problema. Mas assim, o possível que a gente possa fazer de entender as pessoas, ou entender o problema, ou entender porque aquela pessoa está daquele jeito, isso também facilita, né? A gente precisa entender, a gente precisa nos conectar conosco mesmo, a gente precisa se interiorizar às vezes e entender o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso melhorar, o que eu posso corrigir. Então isso entra na questão de demanda, né? Como eu disse antes, demanda mandada, feita, trabalho negativo, pode se fazer muito fácil, né? Já foi até criticado, entre aspas, aí, por pessoas aí de canais falando isso, que eu falei, pode mandar demanda aí, né? Fui meio hostilizado, mas eu acho que quem trabalha com espiritualidade tem que estar pronto para receber demanda. Isso faz parte da nossa religião, isso faz parte do nosso trabalho de limpeza espiritual e energética. Porque Umbanda que não tem demanda não é Umbanda. Não tem como.